Boa noite a todos. E vamos abrir a nossa Bíblia no livro de João, capítulo 2. Um texto muito conhecido. Deus falou muito comigo essa semana. As bodas em Caná da Galileia. Aleluia. João 2. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que os sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhes disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardastes o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu ele para Cafarnaum, com a sua mãe, os seus irmãos e os seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Podeis assentar, irmãos. O primeiro milagre do Senhor Jesus aconteceu num casamento. Só que veja, Jesus não foi convidado para o casamento como um homem que fazia milagres. Jesus era um simples convidado. Não havia interesse nenhum. Até porque Jesus nem tinha feito nada ainda. Jesus tinha recém se batizado. Se nós voltarmos ali o capítulo 1 de João, nós vamos ver ali que fala sobre Jesus, o batismo de Jesus, os primeiros discípulos, e Jesus está então neste casamento. E nós podemos tirar muitas lições desta passagem bíblica. A primeira delas é que é um casamento normal, um casamento comum, algo que está acontecendo ali naturalmente para todos. Mas estava Maria, atenta. Ô mulher sábia que salvou um casamento. Ela identificou rápido um problema. Ela identificou esse problema e ela não falou com ninguém. Ela foi diretamente com Jesus. Eu sei quem pode resolver. Meu filho, acabou o vinho. Jesus quis dar um passo para trás. Ela já deu ordem por serventes. Sai de cena Maria, entra Jesus. Mas vamos abrir um parênteses aqui sobre essa mulher. Parece que ela não fez muita coisa, né? Só que olhe bem, irmãos, uma mulher sábia, ela entrou num problema, em silêncio, irmãos, ela viu o problema, ela entrou no problema, em silêncio, ela foi falar com quem resolvia o problema, ela saiu em silêncio do problema e salvou um casamento. Ela não expôs ninguém, ela não fofocou, ela não disse nada, ela não murmurou, ela não ficou dizendo: meu Deus, mas essa gente faz casamento, não faz nem as contas. Ela não disse nada. Irmãos, uma mulher de Deus, uma mulher que quer ser usada na obra, uma mulher que quer salvar, uma mulher que quer libertar. É assim que tem que se comportar. Sabe por quê, irmãos? A obra que essa mulher fez, tão quietinha, que ninguém viu. Ela já viu, e quando a gente identifica o problema logo no início, mais fácil fica para resolver. Mais fácil, não virou aquele bolo de neve. Deu tempo para salvar. Ela foi sábia de entrar, resolver e sair. Ninguém soube de nada, a festa continuou.
naturalmente acontecendo. Os convidados se alegrarem quando as coisas, irmãos, são feitas para a glória de Deus. Quando existe sabedoria, quando existe servos de Deus que estão instrumento, aquilo que vai acontecer fica melhor no final do que no começo, porque ficou melhor, irmãos. O milagre que Jesus fez foi maior do que aquilo que estava correndo naturalmente, por causa dessa mulher que entrou, fez o que tinha que fazer e saiu. Irmãos, identificar logo no início um problema é muito importante, irmãos. Às vezes a gente não quer ver, às vezes na verdade não. Mulher vê tudo, até o que não existe mulher vê. Mas a mulher de Deus, quando ela identifica logo um problema, ela já tem que correr buscar Jesus. Porque é só Jesus, irmãos. É só Jesus que tem solução para nós. Não adianta abrir a bocona desse tamanho assim, para meio mundo, ou Jesus é a solução para nós, irmãos. Jesus, nós temos que saber que é Jesus. A gente às vezes quer se socorrer no A, no B, não tem, irmãos. É Jesus. E quando a gente quer ser usada como instrumento, nós temos que ser como essa mulher. Sabe, irmãos, eu já vi e já chorei muito. Muito eu já chorei de ver casais, irmãos. Que essa história aqui está acontecendo dentro de um casamento. Essa mulher salvou um casamento da vergonha, da humilhação. Salvou da própria festa, porque sem vinho não tem festa. Imagina, a humilhação, a vergonha e acabou a festa. Eu já chorei tanto, irmãos, no Brasil, vendo famílias de dentro da igreja, irmãos, se destruir. Se destruir porque deixou o problema. E o problema, irmãos, era pequenininho. Estava lá no começo do casamento. Era um cisquinho de uma falta de perdão. Irmãos, a falta de perdão, se ela não ocorrer dentro de um casamento, irmãos, vira uma bola de neve. Vira uma bola de neve, irmãos, que depois para desenrolar o troço é feio. Porque eu já presenciei, já vi famílias se destruir dentro da igreja, irmãos. Porque não resolveu o que tinha para resolver. Porque não conseguiu identificar o problema, expor na mesa e tratar. E eu já vi casamento, família se destruir. Divórcio, separação, filho espalhado por causa de um cisco lá atrás da falta de perdão. Essa mulher, irmãos, não fala muito sobre... Ela não... Parece que ela não fez muita coisa, irmãos. Mas o que ela fez determinou para salvar esse casamento aqui, ó. A atitude dessa mulher, a sabedoria dessa mulher, a forma como ela entrou, a forma como ela saiu, ninguém percebeu nada, continuou tudo lindo, melhor do que estava. Por causa da sabedoria, por causa de identificar o problema, por causa de correr até Jesus, que é só Ele que resolve. Então, quando eu olhei para essa mulher, porque quando a gente lê correndo, irmãos, passa batido tanto detalhe, irmãos. Mas se a gente para ver a atitude, a gente aprende com Maria coisas gloriosas que nós mulheres, que lidamos com outras mulheres, que às vezes precisamos ouvir outras mulheres, que às vezes, meu Deus, existe um problema, como que eu vou fazer? Para ajudar essa mulher que anda comigo, para ajudar, como que eu vou fazer? Eu vou entrar em silêncio na causa. Eu vou ajudar em silêncio, vou sair em silêncio. Jesus faz um milagre e está tudo certo. Não expôs ninguém, não foi vergonha, não aconteceu escândalo, não fez... Se essa mulher aqui tivesse criticado, se Maria tivesse criticado, se Maria tivesse exposto as pessoas, o milagre talvez nem aconteceria, irmão. Só o escândalo, só a vergonha. Como que uma pessoa vai ser instrumento de Jesus se ela não tiver a sabedoria do silêncio e da onde correr? Criticando, julgando, murmurando, falando.
pelos quatro ventos. Como ser instrumento de Jesus para cura, para libertação, falando o que não deve, fazendo o que não deve. Não tem como, irmãos. É impossível alguém querer ser instrumento de Jesus se não tiver sabedoria. Mais vai estragar do que consertar. Nós aprendemos com a Maria aqui. Engraçado que Jesus, irmãos, vamos falar de Jesus agora, porque é engraçado que Jesus, ele já tinha passado pelo batismo. Jesus já tinha passado pelo batismo, e nós sabemos que logo depois do batismo, Jesus foi levado ao deserto. Aqui não fala que ele foi, nesse evangelho aqui não fala que ele passou pelo deserto. Passa do batismo dele já pelas escolhas do discípulo e cai na festa. Mas nós sabemos através dos outros evangelhos que logo após o batismo de Jesus, ele foi levado ao deserto. Quer dizer, Jesus estava preparado para o seu ministério. Estava. Aleluia. Só que o que ele responde para Maria? O que tenho eu contigo? Eu não tenho nada a ver com isso. Eu não estou pronto. Eu estou aqui só para festejar. Dar o primeiro passo no chamado do Senhor para a nossa vida é difícil. Foi difícil para Jesus, irmãos. Já tinha passado pelo batismo, já tinha passado pelo deserto, mas é difícil tomar uma decisão. O irmão falou agora. É difícil tomar a decisão porque é uma decisão sem volta. Eu morro para mim mesmo, é Cristo que vive em mim. Não dá mais para olhar para trás, irmãos. Uma vez que disse sim para o Senhor, Jesus sabia o que ele ia ter que enfrentar. Jesus sabia o que ele ia ter que passar. Irmãos, difícil é para nós dizer um sim para Jesus. Porque Jesus, irmãos, ele ia ter que entrar. Porque quando Deus vai tratar, irmãos, de algo, ele não trata superficialmente. Deus vai na raiz, irmãos, não tem. Por isso que a gente às vezes tem medo de ir para Jesus. Às vezes a gente tem medo de ir lá e mostrar o nosso coração. Porque Jesus ele vai tratar na raiz com amor. Jesus tem amor, ele vai com amor, ele vai pôr o bálsamo, mas ele vai na raiz. Por que dentro de um casamento, Jesus teve que dar o seu primeiro passo para o ministério, irmãos? Que era uma festa que não tinha nada a ver, ele estava ali só como um convidado. E ali a voz forte de Deus falou com ele: é agora. Toma essa decisão, porque é agora o momento. Sabe quando você está fazendo algo que não tem nada a ver e Deus fala contigo? Sabe quando você está num lugar que não tem nada a ver, você está ali só por estar... Mas Deus fala contigo, porque Deus quer nos chamar, irmãos. Deus o tempo todo está tentando chamar nossa atenção. O tempo todo Deus está falando: ei, você é meu. Eu tenho uma obra contigo. Ei, não esquece. Eu tenho uma missão contigo. Às vezes não é lá orando no teu secreto que tu vai ouvir. Às vezes é lá no meio do teu trabalho, no meio da correria, no meio de que você está andando de ônibus. Aqui Jesus estava se divertindo num casamento, não tinha nada a ver com o chamado. Mas Jesus estava sendo chamado para entrar na brecha de um casamento que foi arrebentado lá atrás, aonde o pecado entrou na terra. O pecado entrou no mundo dentro de um casamento. Deus falou para Adão: não é bom que o homem viva só, e criou a mulher da sua costela. Só que de repente Eva estava sozinha, seu esposo não estava conversando com ela. Algum problema aconteceu e ela ouve a voz do inimigo, sugerindo o que ela não deveria fazer.
invertendo a verdade que ela tinha recebido. E ali dentro daquele casamento, que a mulher deixou de ouvir a voz do seu marido, porque o seu marido estava longe, em outro lugar, Eva ouve a voz do inimigo, do engano, e peca. Então, Jesus olhou para aquela situação em que ele estava, e ele pensou: eu vou ter que entrar na brecha, da onde tudo aconteceu, da onde o pecado entrou, aonde a destruição entrou. Porque, irmãos, se alguma coisa estava acontecendo, que Adão estava longe e Eva estava sozinha, piorou depois do pecado, porque imagina como que ficou a situação. Ou acho que eles foram saindo cantando do paraíso. Saíram com medo, humilhado, perderam tudo o que tinha, a segurança, o mantimento, a proteção, o cuidado e a presença de Deus. Jesus ia ter que entrar no meio de uma guerra de acusações. Jesus tinha que dar um primeiro passo para entrar na grande guerra humana, que são discussões sem fins, que não acabam. Os dois lados se acusam, os dois lados estão certo, todo mundo quer ter a razão, todo mundo é culpado. E Jesus teve que entrar para dizer: ei, stop. É o perdão. A única coisa que faz cessar a guerra, irmãos, é o perdão que Jesus trouxe quando entrou no mundo, através da brecha do pecado. Não existia guerra, não existia acusações, não existiam desconfianças, não existia discussões. Existiu quando Eva pecou. E Jesus tinha que dar o passo para consertar coisas difíceis, entrar no meio das guerras. Só que, irmãos, ele disse sim, ele fez o milagre, ele entrou, ele decidiu. Ali ele decidiu, ele entendeu que aquele casamento era Deus chamando ele para consertar o que lá atrás tinha se perdido. E aí ele fala para os servos: tragam água, encham as talhas de água. Encha de água. A água, irmãos, foi transformada em vinho. Isso é um milagre. Só que água é água. E vinho só existe quando acontece o quê? A prensa da uva. Foi o que aconteceu com Jesus. Essa decisão que Jesus teve que tomar foi uma prensa na vida dele. Não dá mais. Agora é o momento. Sabe quando não dá mais para adiar? Sabe quando não dá mais para fazer de conta que não existe? Sabe quando não dá mais para ignorar a voz de Deus? Sabe quando não dá mais para fazer de conta que não está acontecendo nada? A prensa. Jesus foi prensado naquela decisão que ele teve que tomar. Só que a água, irmãos, a água ela sacia. Mas o vinho, irmãos, tem a prensa. Mas o vinho, quando tem a prensa e acontece o vinho simboliza alegria, irmãos. A água que sacia
é transformada no vinho que traz alegria, não é só sofrimento. É uma transformação de vida que traz alegria, irmãos. É difícil os sims, é difícil os nãos, é difícil o passo para o Senhor. É difícil a decisão, os lugares que o Senhor nos coloca para dizer sim para Ele. Mas ali há uma transformação. Essa transformação, irmãos, acontece quando a gente não corre do processo. Porque enquanto os servos estão trabalhando a trazer água, é um processo. É servo trazendo água porque só traz. Os convidados não estão sabendo de nada, irmãos. Isso está acontecendo nos bastidores. Isso tudo, irmãos, um casamento normal, esplêndido, maravilhoso. Os convidados entraram e saíram, festa, alegria, só coisa boa. Mas ninguém faz ideia do trabalho e do que aconteceu dentro desse casamento para ele sair perfeito do começo ao fim. Porque perfeito é só Jesus. Nada na terra vai ser tudo perfeito. Muitas vezes nos bastidores, muitas famílias, né, irmãos? Tá tudo lindo por fora, mas tem gente batalhando. Tem gente trazendo água, cansado de carregar talha. Jesus, até quando? Até quando, Jesus? Eu vou trazer água e não vou ver o vinho. Só que se não continuar trazendo água, não tem vinho. Os servos que trazem água, que conseguem suportar o processo, vão se alegrar, porque haverá transformação. Os servos que estão ali cansados, mesmo os cansados, têm que continuar. Porque é nesse processo que a coisa acontece. É nesse processo, daí é num piscar de olhos, quando Deus quer, quando Deus decide. É num piscar de olhos que acontece a transformação. É nesse processo que traz alegria. Não dá para parar. Encheu 6 talhas. 6, irmãos, é o número do homem na Bíblia. Porque tudo que Jesus fez aqui na terra foi como homem para nós. Eu venci o mundo. Foi para nós, seres humanos, poder olhar para Ele, poder seguir Ele, poder buscar Ele, para consertar nós, para arrumar tudo para nós. É nós, o negócio é com nós, é ser humano. Não tem nada de espiritual, é aqui, é nós. O problema está em nós, irmãos. A água que purifica e que é transformada em vinho é tudo para nós. O trabalho do servo, a continuação da persistência. E o trabalho de Jesus, o milagre de Jesus, a transformação de Jesus vai gerar transformação e vai gerar alegria. E aquilo que era para ser uma vergonha, irmãos, passa de longe. Porque se a gente for fazer a leitura, irmãos, se a gente for fazer essa leitura sem o milagre de Jesus, ia ser um desastre esse casamento aqui. Sem Jesus fazer nada ia ser um desastre. E se essa mulher não tem a sabedoria que tem, e murmura e faz, e mesmo que aconteça o milagre, ia ser uma coisa não gloriosa, irmãos. Não ia ser lindo, não ia ser glorioso. E o que Jesus quer fazer é glorioso, irmãos. É sempre melhor do que era. Jesus não quer consertar pela metade, arrumar ali. Não! É transformação, é mudança completa. O que Jesus quer fazer é sempre o melhor do que era.
Mas só que às vezes a gente não ajuda. A gente não ajuda, a gente atrapalha. A gente às vezes cansa e não continua levando água. Aralarai, aralarai. E Jesus faz o milagre. Jesus faz a transformação. Jesus se deixa moer. Ele diz sim, ele entra na brecha, ele fala: não dá mais para adiar, é agora. Eu entendi. Ele põe o pé na frente, ele dá um passo e Jesus nunca mais foi o mesmo. O ministério de Jesus começa aqui, ó. Jesus não voltou mais a ser aquela pessoa comum, filha de Maria, filho de Maria, voltou lá para a cidadezinha dele, foi viver tranquilo. Não foi mais o mesmo. Mas eu e você hoje, depois de todos esses anos, desse dia aqui, dessa festa, para pensar, dessa festa até agora, quanto benefício Jesus trouxe para nós, por causa desse sim dele. Não parou só aqui, irmãos, não parou só nos 3 anos de ministério, não parou só na crucificação, não parou. O sim dele para Deus, irmãos, mudou a vida de todo aquele que crê nele. Mudou a nossa vida, mudou a nossa história. E vamos pensar, irmãos, que esse casamento é nós. Sem Jesus, irmãos, é uma vergonheira nossa vida. O que a gente faz de bom e certo, irmãos? Estamos falando só de milagre. Jesus nos salvou, irmãos, está muito além de milagre. Está muito além de milagre. Se Jesus não fizer nada de milagre na nossa vida, só o que a gente aprende com Ele já traz uma mudança para nós. E estamos falando de algo muito maior do que Ele fez, que foi a salvação. Mas sem a transformação, sem Jesus presente na festa da nossa vida, na festa do nosso casamento, na festa da nossa família, irmãos, é um desastre. Essa história nos ensina o quanto nós precisamos de Jesus o tempo todo, da sabedoria do Senhor, o tempo todo. Porque, irmão, ser convidado, pode ser pensar assim: mas se eu fosse convidado, eu não estava sabendo de nada, me alegrei, fui, entrei e saí. Mas tu não viu nada. Tu não viu milagre. Tu não testemunhou nada. Porque quem foi que ficou impactado aqui, ó? Quem que ficou impactado aqui, ó? Os empregados que viram, os servos. Quem viu o milagre, quem viu o poder de Deus de verdade, foi os servos. Porque aconteceu lá nos bastidores. Quem apreciou a festa foram os convidados. Eles apreciaram, beberam o melhor vinho, porque Jesus fez algo melhor ainda. O que saiu dele foi melhor, para mudar aquela situação. Só que os convidados entraram e saíram da festa, não souberam de nada. Irmãos, como é lindo quando a gente vê um testemunho de alguém. Minha vida era assim, assim, assim. Jesus entrou, mudou minha história. Porque isso aqui é um testemunho. Esses servos testemunharam algo sobrenatural. Os servos testemunharam o poder de Deus. Eles obedeceram simplesmente a ordem de Jesus. Obedeceram, o servo obedece. Obedeceram. Viram a glória de Deus. Viram o milagre. Testificaram com seus próprios olhos o que Jesus fez ali. Então, irmãos, às vezes está no lado dos servos, é bem difícil. Tem que continuar, não pode parar, estamos ali. Está difícil, está pesado, está cansado. Eu não vejo essa transformação, mas não dá para parar. Só que é os servos que contemplam o milagre. É os servos que se alegram com aquilo que Jesus fez. É os servos que provam da glória de Deus.
É os servos. Os servos que se beneficiam daquilo que Jesus fez. Eu pude ver, eu pude ser testemunha. O que é isso, irmãos? É um relacionamento muito mais íntimo e pessoal. Não é só alguém que ouviu falar, eu só provei. Era bom, só que só provou. Eu não, eu vi, eu trabalhei, eu sofri, eu me cansei, eu quase desisti, mas eu vi a glória de Deus. Eu testemunhei o poder do Senhor. Que glória, irmãos. Que alegria, não é só sofrimento. Que alegria, isso é um combustível. Irmãos, algo que Deus faz é um combustível. É uma certeza. Que Ele não desiste, que Ele está presente, que Ele é socorro, que Ele fez e sempre fará. Que Ele não deixa a vergonha entrar, que Ele socorre, sim, que Ele atende pedidos, sim, porque Ele atendeu um pedido da mãe dele, mesmo ele não está tendo ainda decidido. Eu não estou pronto, porque o que Ele falou é, o que tenho eu contigo? O que eu tenho a ver com essa festa? Eu só estou aqui de boa. Não me faça decidir nada. Mas Deus chama, Deus brada, não dá para correr a vida inteira. Chega uma hora que eu e você temos que dar um passo e dizer sim, Jesus. Sim, Senhor. Não dá para correr a vida inteira. E a transformação acontece. Eu queria que você ficasse de pé.